Olá! Hoje a gente vai desempacotar um material que, nossa, mexe com a cabeça de muita gente. E que material, hein? Pois é. Trechos do best-seller Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E a promessa dele é assim, no mínimo audaciosa. Muito. Ele basicamente diz que a nossa conta bancária é um espelho da nossa mente. E é exatamente essa a nossa missão aqui, né? Tentar entender essa conexão. A tese central do livro é que o sucesso com grana não é sobre o que a gente faz. Mas sobre quem a gente é. Exato. Ele fala que existe um jogo interno que vem muito antes do jogo externo do dinheiro. A gente vai investigar como nosso caráter, nossos pensamentos e, olha, principalmente nossas crenças, moldam a nossa realidade financeira. Isso, a gente vai mergulhar fundo nesse conceito que ele chama de modelo de dinheiro. A ideia é que todo mundo tem um roteiro, sabe? Um roteiro subconsciente sobre grana, que foi escrito lá na infância. Uhum. E a grande questão é, se esse roteiro não está levando a gente para onde a gente quer, dá para reescrever? É a pergunta de $1 milhão, literalmente. E para começar a responder, Eker usa uma analogia que eu acho muito poderosa. A do termostato financeiro. Essa mesma. Um termostato, tipo, como do ar-condicionado. Exatamente. Pensa que cada um de nós tem um termostato interno assim, ajustado para um certo nível de sucesso financeiro. Ok. Digamos que o seu esteja programado para, sei lá, 5 mil por mês. Se você de repente começa a ganhar 20 mil, o seu subconsciente entra em pane. Acha quente demais. E só. Ele vai dar um jeito de te fazer gastar, investir mal, se sabotar, só para voltar para os 5 mil. Para sua zona de conforto. Que imagem forte. Então é por isso que a gente ouve tanta história de ganhador de loteria que perde tudo. Não é falta de sorte, é o termostato voltando para a programação de fábrica. Exatamente o argumento dele. E o contrário também vale. Se a pessoa dos 5 mil é demitida e passa a ganhar 1 mil, ela vai sentir um frio insuportável, E vai lutar para voltar para o ponto de equilíbrio. com unha e dentes. A questão não é o dinheiro que entra, mas o nível que a mente está preparada para sustentar. Entendi. E ele tem outra metáfora para aprofundar isso, a das raízes e dos frutos, certo? Sim, e essa é fundamental para pegar a filosofia do livro. Ele diz que nossos resultados, o dinheiro no banco, os investimentos, tudo isso são os frutos. O que é visível. O que é visível, mas os frutos são só consequência do que está debaixo da terra, das raízes. Se você não gosta dos frutos, não adianta reclamar deles. Tem que cuidar do que é invisível. As raízes, O nosso mundo interior, o nosso mundo interior. é ali que a mudança de verdade acontece. Para mudar o visível, primeiro você muda o invisível. E isso leva a gente para a fórmula que ele usa. O processo de manifestação. Exato. É um efeito dominó, sabe? Certo. Que começa com os pensamentos. E isso, seus pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos me levam a tomar ações. E as suas ações produzem seus resultados. PSA igual a R. Simples. Parece, só que aí vem a grande sacada. Ele pergunta, mas de onde vêm os nossos pensamentos? Boa pergunta. Eles não surgem do nada. Não. Eles vêm da nossa programação mental, dos arquivos instalados no nosso subconsciente. A maioria, na infância. Então a fórmula completa, a que importa mesmo é... Espera, tem mais uma letra. Tem a letra que começa tudo. É programação que leva a pensamentos, que levam a sentimentos, que levam a ações, que é igual a resultados. Uau, ok, isso muda tudo. Então, se o resultado final depende dessa programação, a chave é entender de onde ela vem. Ela é instalada tipo um software? Totalmente instalada. E Eker identifica 3 formas principais desse condicionamento. A primeira é a mais óbvia, a programação verbal. O que a gente ouviu. Tudo que a gente ouviu sobre dinheiro quando era criança. Ah, aquelas frases clássicas. Dinheiro não nasce em árvore. Os ricos são gananciosos. Isso não é pro nosso bico. Dinheiro é sujo. Lave as mãos. Ele argumenta que para uma criança essas frases não são opiniões, elas são a verdade e viram um alicerce do nosso modelo de dinheiro. Faz muito sentido. E a segunda forma? São os exemplos. Não o que a gente ouvia, mas o que a gente via. Como nossos pais lidavam com a grana.
E aí ele usa a própria história dele. A do pai dele, né? Sim, o pai era um construtor que ganhava rios de dinheiro num projeto, mas logo depois torrava tudo e se endividava. Era um ciclo. Um ioiô financeiro. Perfeito. E o que aconteceu com o Eker? Por anos ele repetiu o mesmíssimo padrão. Inconscientemente. Abria um negócio, ganhava uma grana e perdia tudo. Ele estava só imitando o modelo que viu. Exato. E tem uma terceira forma, que parece ainda mais intensa. Os episódios específicos. Sim, as experiências marcantes. E a história que ele conta no livro para ilustrar isso é de arrepiar. É a história de uma enfermeira, a Josie. Me conta. Quando ela tinha 11 anos, estava num restaurante com os pais e eles começaram uma briga horrível por dinheiro, aos gritos. No auge da discussão, o pai dela, vermelho de raiva, levou a mão ao peito. Não. Teve um ataque cardíaco fulminante e morreu ali mesmo, nos braços dela. Nossa, que história pesada. É inimaginável o trauma. Totalmente. E a consequência foi que a mente da pequena Josie criou uma equação subconsciente devastadora. Dinheiro é igual a dor. Claro. O resultado? Na vida adulta, ela era uma excelente enfermeira, ganhava bem, mas estava sempre quebrada. Assim que o dinheiro entrava, ela dava um jeito de se livrar dele. Tudo para eliminar a fonte da dor. É impressionante como um único momento pode projetar uma sombra sobre a vida inteira de alguém. E isso não afeta só a pessoa, né? Afeta os relacionamentos. E muito. O livro diz que a maioria das brigas de casal sobre dinheiro não é sobre o dinheiro em si. É sobre o choque dos modelos de dinheiro. É o choque dos modelos. Ele conta o caso da própria esposa. A mãe dela sempre dizia, peça ao seu pai, eu não tenho dinheiro. E o pai sempre dava uma moedinha para ela comprar sorvete. Ok. Com isso, ela cresceu com duas crenças. Homens têm o dinheiro e dinheiro serve para o prazer imediato. O resultado é que ela gastava tudo. O modelo dele já era sobre acumular. O conflito era inevitável. Até eles entenderem a programação do outro. Ok, então a primeira parte do trabalho é essa arqueologia pessoal. Mas depois que a gente descobre como é que se conserta, é aí que entram os arquivos de riqueza. Exatamente. A segunda metade do livro é sobre isso. Ele apresenta 17 arquivos de riqueza, que são, na prática, 17 modos de pensar que distinguem a mentalidade rica da pobre. A proposta é direta: deletar os arquivos antigos e instalar esses novos. Vamos analisar alguns. Qual é o primeiro que abre a porteira? O arquivo número 1 é a base de tudo. As pessoas ricas acreditam: eu crio a minha própria vida. Enquanto as de mentalidade pobre acreditam: na minha vida as coisas acontecem. É a diferença entre ser o piloto e ser o passageiro. É sobre assumir 100% de responsabilidade. E quem não assume, segundo ele, acaba caindo no papel de vítima, né? Ele dá umas pistas para identificar essa mentalidade. Sim, são 3 sinais clássicos. O primeiro é a culpa. A culpa é da economia, do governo, do chefe. Menos da própria pessoa. Nunca. O segundo sinal é a justificativa. A pessoa diz, mas dinheiro não é tão importante assim. A resposta dele para isso é direta. Se você acha que algo não é importante, você não vai ter aquilo. E o terceiro? O terceiro, que ele considera o pior de todos, é a queixa, reclamar. Ele é bem duro com quem reclama. Implacável. Ele defende uma lei universal de que aquilo em que você foca se expande. Quando você reclama, você está focando no que está errado na sua vida. E aí atrai mais do que está errado. Exato. Nas palavras dele, quem reclama se torna um imã de coisas ruins. Entendi. Primeiro passo: parar de culpar os outros e assumir o controle. Mas, e a intenção por trás das nossas ações? Imagino que isso pese muito. Pesa. E é o centro do arquivo de riqueza número 2. Pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Pessoas de mentalidade pobre entram para não perder. Parece sutil, mas não é. A diferença é abissal. Jogar para não perder é jogar na defesa. O objetivo é sobreviver, pagar as contas. A meta é o conforto. E qual o problema com conforto? Parece uma boa meta. O problema, segundo o livro, é que a meta do conforto não inspira grandes ações. Ele faz uma pergunta ótima. Quando você vai a um restaurante, você olha primeiro a coluna dos preços para decidir o que vai comer? Se sim, você está jogando pelo conforto. A meta dos ricos é a abundância. A lógica dele é:
Se você mirar nas estrelas, na pior das hipóteses, acerta a lua. Mas se mirar no teto da sua casa, Provavelmente não sai do chão. Ok, mirar alto. Mas querer não é poder. Precisa de mais do que só desejar, imagino. e aí entra o arquivo de riqueza número 3. Pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As de mentalidade pobre só gostariam de ser. Gostariam. Ele fala de 3 níveis do querer. O primeiro é eu quero ser rico, que é um desejo vago. O segundo é eu escolho ser rico, que já é uma decisão mais forte. Mas o terceiro é o que muda o jogo. Eu me comprometo a ser rico. Isso. E para o Eker, comprometer-se significa se dedicar sem restrições, sem desculpas. É a mentalidade de um guerreiro que diz: eu serei rico ou morrerei tentando. Espera um pouco. Essa ideia de morrer tentando não soa um pouco radical? Isso não acaba romantizando uma cultura de burnout, onde saúde e relacionamentos ficam em segundo plano? É uma crítica válida e muito importante. O livro apresenta essa visão de forma bem intensa, quase como uma condição. A interpretação pode ser que essa mentalidade de guerreiro é necessária na fase de decolagem do foguete, sabe? Que exige uma energia absurda. Uma energia absurda. A questão é saber equilibrar isso para que o foguete não se desintegre no processo. Mas para o autor, a falta desse comprometimento total é o principal motivo pelo qual as pessoas não enriquecem. Certo. E esse compromisso precisa estar alinhado com uma visão ampla, o que nos leva à ideia de pensar grande. O arquivo número 4. Exato. Pessoas ricas pensam grande. Pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. E aqui ele apresenta a lei dos rendimentos. Que diz o quê? Ela diz que a sua remuneração vai ser proporcional ao valor que você agrega ao mercado. A palavra-chave é valor. Se você quer ser muito bem pago, precisa entregar um valor massivo. E como você faz isso? Atingindo mais gente. É uma questão de escala. Precisamente. Resolver o problema de 10 pessoas ou de 10 mil pessoas. Ele argumenta que pensar pequeno vem do medo. Medo do fracasso, medo do sucesso e de não se achar bom o suficiente. Uma barreira que a gente mesmo cria. Exato. E essa barreira do medo me conecta com outro arquivo que achei fascinante. O de focar em oportunidades em vez de obstáculos. Sim, o arquivo número 5. Pessoas ricas focalizam oportunidades. As de mentalidade pobre, obstáculos. É o clássico copo meio cheio ou meio vazio. A mente pobre com medo está sempre procurando o que pode dar errado. E se não der certo? Essa é a pergunta. Já a mente rica vê o potencial de crescimento e opera com a crença de vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. E isso leva a uma postura muito mais proativa, imagino, em vez de ficar paralisado pela análise. Completamente. O que nos leva a um dos conselhos mais práticos do livro. O princípio do preparar, fogo, apontar. Preparar fogo, apontar. Sim. A maioria fica presa no preparar, apontar, apontar, apontar e nunca tira. A ideia dele é: se prepare o mínimo necessário, entre em ação e corrija a rota no caminho. É impossível ter todas as respostas antes de começar. Ele mesmo fez isso, né? Para abrir uma confeitaria, ele foi trabalhar de ajudante. Exato. Ele chama isso de entrar no corredor. Uma vez que você está dentro do jogo, mesmo num nível baixo, você aprende muito mais rápido e novas portas se abrem. É trocar a passividade pela participação. Analisamos alguns arquivos importantes que focam em responsabilidade, intenção, compromisso, ação. Pelo que entendi, os outros seguem essa mesma linha, sempre contrastando uma mentalidade de abundância com uma de escassez. É isso que é fascinante. No fundo, todos os 17 arquivos se resumem a uma única ideia central: a agência. A diferença que o livro propõe não é sobre ter sorte, mas sobre acreditar que se é o piloto da própria vida financeira. E não um passageiro à mercê das circunstâncias. Exato. É uma mudança profunda de coisas acontecem para mim, para eu faço as coisas acontecerem. Ok, vamos amarrar as pontas. A mensagem central que a gente tira de Os Segredos da Mente Milionária é que a riqueza, ou a falta dela, é em grande parte um reflexo do nosso mundo interior.
Tudo começa com a coragem de olhar para dentro. Entender nossas crenças sobre dinheiro, muitas formadas na infância. E depois exige um compromisso ativo, diário, para reprogramar a mente, instalando esses novos modos de pensar. Perfeito. A mudança nos frutos exige, antes de tudo, uma mudança nas raízes. E essa discussão toda me deixa com uma reflexão final, sabe? Que vai um pouco além do livro. Qual? Ele argumenta que o nosso modelo financeiro é formado na infância por um círculo bem restrito de influências. Pais, avós, professores... Certo, o ambiente daquela época. Isso. Mas se a gente pensa no mundo de hoje, com essa exposição constante a redes sociais, notícias 24 horas, influenciadores vendendo estilos de vida, Sim. de que maneira o nosso modelo de dinheiro está sendo continuamente reescrito para melhor ou para pior, muito depois da infância? E qual é o nosso papel ativo em filtrar e escolher essas novas programações que chegam até nós todos os dias pelo celular? Essa é a fronteira da nossa reprogramação financeira hoje.